Boa noite, queridos amigos, queridos ouvintes. Estou eu aqui novamente na terça-feira para conversar um pouquinho com vocês. O nosso assunto de hoje é muito importante. Depois eu vou revelar por quê. Estava então na época em que Jesus estava andando por diversos lugares de Jerusalém. E esse episódio que eu vou contar hoje aconteceu, ele sempre seguido dos apóstolos, e ele estava passando por Cesareia, uma cidade de lá, Cesareia de Filipe, onde o Filipe, um dos apóstolos, tinha nascido. Aí Jesus parou e falou: quem é o filho do homem para vocês? Aí uns responderam: é outro profeta, é outro Moisés, é outro Elias, é outro Ezequiel. Aí Jesus olhou para Pedro. O nome de Pedro até então era Simão. Simão, filho de Jonas, que Jesus chamava. E você, Simão, quem você diz que eu sou? Aí o São Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou para ele e disse: de hoje em diante, tu te chamarás Pedro, que quer dizer pedra. Com você eu dou início à criação da igreja. Então, uma coisa que talvez vocês não saibam, eu também custei para saber, toda missa que a gente vai, qualquer igreja do mundo, embaixo da toalha, aquelas toalhas bonitas, engomadas, bonitas, tem sempre um pedaço de pedra, que significa que é Pedro que iniciou a igreja de Cristo. Então, a primeira grande alegria que nós devemos ter é de nós pertencermos a esta igreja verdadeira. Por que verdadeira? Todas as outras religiões são boas, mas esta foi o Cristo que criou. É a grande diferença do cristianismo. Quem criou a igreja cristã foi Cristo. E eu já expliquei para vocês que católico significa universal. Então, essa igreja de Cristo que ele criou para nós existe em todas as partes do mundo. E hoje o meu assunto vai começar para vocês com uma pergunta. Assim como Jesus perguntou para Pedro, que era Simão, quem sou eu para você? Eu estou agora fazendo esta pergunta para vocês, meus queridos amigos e ouvintes. Quem é Jesus Cristo para vocês? Vocês, quando chegarem em casa ou amanhã, quando vocês tiverem ouvido o vídeo, façam um pouquinho de meditação para realmente pensar quem é o Cristo real da vida de vocês. Será que realmente eu sou cristã? Eu tenho fidelidade com este meu Cristo?
eu tenho feito caridade como Ele pede que eu faça. Eu tenho um amor verdadeiro por este Cristo vivo que está ressuscitado na minha vida. E vou contar para vocês um pouquinho do Pedro, antes dele ser Pedro, né? Quando ele era Simão. Ele foi aquele que curou a sogra, que eu contei para vocês a piadinha, que dizem que ele, depois, no final da vida de Jesus, da vida física, ele traiu Jesus porque ele curou a sogra dele. Isso é piada, né? E o Pedro era um pescador, já era mais velho do que os outros, era já uma determinada idade. E ele ele queria às vezes dar umas lições para o Jesus. Quando houve a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, que eu ainda vou contar de uma maneira especial para vocês, que é o meu evangelho predileto, quando eles estavam lá, Pedro, João e Tiago, São Pedro se sentiu tão bem, mas tão bem lá, que ele não queria mais descer lá do Monte Tabor. Ele disse: Senhor, façamos aqui 3 tendas. Um para o Senhor, né? E outro para nós, e outro para Elias. Tinha aparecido lá Moisés e Elias, lá na transfiguração. Aí Jesus sempre passava um pito nele. Simão, desce. O seu lugar não é aqui. Seu lugar é lá embaixo ainda. Então ele era assim, muito natural com Jesus, muito amigo de Jesus, mas muito humano. Numa das vezes em que Jesus estava fazendo seu sermão, sua palavra, um soldado veio para agredir Jesus. Sabe o que o Pedro fez? Cortou com a espada um pedaço da orelha dele. E Jesus colocou imediatamente no lugar. Isso aí é verdadeiro, é bíblico. Então ele era assim. O que o Pedro queria? Estava sempre defendendo Jesus, mas queria impor às vezes para Jesus as ideias dele. Então essa pergunta eu deixo para vocês hoje, para vocês meditarem. Quem é na minha vida realmente o meu Jesus? O Cristo vivo, que Ele está ressuscitado, me ajudando, que Ele está na terra, apesar de todo o sofrimento, Ele está sempre ressuscitado e tudo vai ter a sua hora de Deus colocar tudo direitinho no lugar novamente, a terra. Dizem que a terra não vai mais ficar o que era depois da pandemia, mas que vai ficar melhor. Então, eu fico esperando que vocês realmente tenham esse pensamento muito importante. Será que eu estou colocando Cristo realmente no lugar que Ele merece na minha vida? E outra coisa que eu não posso deixar de esquecer. Será que eu estou amando, respeitando Nossa Senhora, que é a mãe do meu Deus? É a mãe do meu Cristo? Será que eu estou pondo Nossa Senhora no lugar de honra na minha vida? São as 2 perguntas que eu deixo para vocês. Se Deus quiser, estaremos aqui novamente na terça-feira. Um beijo para todos.